Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, assim seja. Meu dileto e amado ouvinte e internauta que nos segue, que oram conosco nesta manhã de sábado. Hoje é um dia da gente lembrar a Virgem Maria no nosso ofício da Imaculada, na oração do terço, do rosário. É um dia da gente contemplar essas singularidades de Nossa Senhora, que nos ajuda a aproximar muito mais do Filho dela, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a vida espiritual, ela exige coragem. Ser cristão não é para quem é fraco, para quem tem medo. O cristão precisa amadurecer a sua coragem. Não apenas coragem para grandes momentos, mas coragem cotidiana para permanecer fiel à vontade de Deus. São José Maria Escrivá trabalha muito esse tema de fazermos a vontade de Deus. E os grandes santos também. Aliás, o sentido da nossa vida é fazer a vontade de Deus, não a nossa. Não a vontade dos homens, mas a vontade de Deus. E eu quero rezar com você esse tema sobre a coragem para obedecer a Deus. Nossa Senhora teve. Jesus, o Filho eterno do Pai, Deus feito homem, nesta singularidade profunda da Santíssima Trindade, Cristo é obediente ao Pai, porque Ele é o enviado do Pai. E dele e do Pai vem o Espírito Santo, o amor de ambos sobre nós. Porque nós vivemos num tempo um tanto complexo, numa cultura que valoriza muito a autonomia absoluta, o desejo pessoal e a vontade própria. O cristão sabe que a sua vontade ela não é sua, mas ela é do próprio Deus. Então a gente precisa ter esta consciência muito clara, né? Porque muitos acreditam que liberdade significa fazer apenas aquilo que se deseja. A minha vida se resume naquilo que eu quero. Olha, para nós cristãos isso é um pouco estranho, né? Uma mãe de família, um pai de família, um sacerdote, um religioso, um consagrado, um jovem, um adolescente, uma criança que já passou dos 7 anos, já deve ter esse ensinamento dentro da alma para não querer realizar a sua liberdade naquilo que deseja, somente naquilo que deseja. Os grandes santos, mártires, descobriram ao longo das suas vidas algo bem diferente do que essa cultura podre nos oferece. A verdadeira liberdade nasce quando o coração aprende a obedecer a Deus. Santa Joana d'Arc, no século XV, cuja memória pode ser recordada nesse dia de hoje, foi uma jovem muito simples, sem prestígio humano, mas profundamente obediente àquilo que acreditava dentro dela ser a vontade de Deus. Ela enfrentou perseguições, incompreensões e sofrimentos enormes. Poderia ter recusado, poderia ter escolhido um caminho mais confortável. Não. A grande santa permaneceu fiel. O seu intuito foi isso. Eu penso que para nós isso é sumamente importante, até porque a nossa vida ela é muito curta, ela passa muito rapidamente. Quando a gente celebra o dia de finados ou a gente vai rezar no cemitério, nós observamos isso, a finitude. Quantas e quantas pessoas, milhões de pessoas que passaram já por esta vida. E talvez ninguém nem recorda mais delas. Deixar o quê? O anonimato, marcado pelo testemunho.
Talvez nós também, daqui a um tempo, quando passarmos desta vida a outra, pouco a pouco, os parentes próximos vão morrendo, vão passando, as gerações futuras não vão lembrar mais de nós e vamos mergulhar exatamente no anonimato. Isso também é beleza. Porque tem gente que quer deixar o nome na história, na Rua da Fama, para ser lembrado depois. Isso é besteira, isso tudo passa. A gente vai nesses cemitérios aqui do Brasil de 300, 400 anos, você nem imagina quem são aquelas pessoas que estão ali sepultadas. Talvez pode até lá atrás ter sido parte da nossa família, dos nossos genitores, dos nossos antepassados, dos quais nós descendemos em linhagem. A gente nunca sabe. Daí que olhar para essas realidades é um convite que Deus faz para nós, a humildade, permanecer humilde. E obedecer a Deus não é uma realidade muito fácil. Você ter essa sensibilidade, esta capacidade interior de perceber qual o sentido da sua vida para realmente fazer a vontade de Deus. Porque isso às vezes exige de nós renunciar ao nosso orgulho, outras vezes significa perdoar. Perdoar realidades dolorosas da nossa vida. No dia de Pentecostes, eu disse na missa da manhã, da necessidade de perdoarmos coisas muito profundas. Muitas pessoas que sofreram abuso, violência sexual na infância. Se você não perdoar e não libertar o seu coração disso, essa coisa vai ficar magoando o seu coração a vida toda. É como uma soda cáustica que vai te roendo por dentro. Então, romper com o orgulho humano, perdoar, ajuda muito. Porque em certos momentos da nossa vida, o sentido está em recomeçar. Recomeçar se desvencilhando daquelas realidades da nossa vida que machuca a gente quando a gente lembra, né? Isso é recomeçar. Em outras pessoas, isso significa permanecer firme quando todos pensam diferente da gente. São Roberto Bellarmino, que é um santo muito conhecido do século XVI, XVII, é um grande defensor da fé. As obras dele são maravilhosas. E ele dizia: a verdadeira sabedoria consiste em preferir a vontade de Deus à própria vontade. Isso é um princípio do caminho de santificação de cada vida. Preferir a vontade de Deus, não a nossa. O que Deus quer? Que a gente ama, que a gente perdoa, que a gente seja humilde, que nós deponhamos as armas do orgulho, da vingança e de tudo mais. É fácil isso? De maneira alguma. Nunca foi. Pelo contrário, é muito difícil, é muito exigente essas realidades do perdão. O coração humano frequentemente deseja controlar tudo, mas a vida espiritual amadurece quando aprendemos a confiar mais profundamente nos caminhos do Senhor. Por hoje ser sábado, nós podemos lembrar dela, Nossa Senhora Imaculada Conceição, que viveu essas virtudes. Ela permaneceu obediente à vontade de Deus até o último momento de sua vida. Penso que isso pode ser aplicado para a minha vida, para a sua vida também, porque talvez hoje Deus esteja pedindo de nós algo concreto que vem de dentro do nosso coração. Abandonar um pecado, reconciliar-se com alguém, voltar à vida de oração, talvez confiar mais profundamente. Não tenha medo da vontade de Deus. Esse é o ponto. Não ter medo da vontade de Deus. Tudo que Deus pede,
de nós conduz à vida verdadeira. Essa é a razão do nosso programa Oração da Manhã. Nos ajudar a cada manhã a pensar nesses temas que nos ajudam a viver a espiritualidade, a santidade, a graça divina no nosso coração. Não ter medo da vontade de Deus, nunca. E quando a gente faz a vontade de Deus, a gente é beneficiado. Quem topa fazer só a sua vontade vai viver sempre sofrido, angustiado, batendo com a cabeça no muro da vida. É assim. Então, na caminhada para o céu, é humildade. Essa profunda interação com o mistério de Deus em nossa vida. Desejo a você um sábado abençoado na companhia de Nossa Senhora. E isso vai te ajudar. E não deixe de ter seu momento mariano hoje. E preparar bem para a Santa Missa de amanhã. Você que não vai poder ir à missa por causa de trabalho, todas essas situações, não deixe de ler a palavra de Deus de amanhã, de escutar, de mesmo o seu trabalho, de acompanhar mais ou menos o que a liturgia de amanhã vai nos pedir. E depois, durante a semana, faça uma visita à Santa Missa na igreja e comungue e faça sua comunhão de fé com Deus. Assim seja. Amém. Vamos fazer um comentário aqui rapidinho do nosso evangelho de hoje, deste sábado. Para quem vai à missa hoje até ali pelas 15 horas, o evangelho é Marcos 11, 27, 33. As autoridades perguntaram a Jesus: com que autoridade faz essas coisas? Era a preocupação deles os milagres que Jesus fazia, geralmente no sábado, que não podia fazer milagre no sábado, mas Jesus fazia, porque a lei não é para destruir o homem, mas é para aperfeiçoar o homem. Jesus é a nova lei, tanto que ele amplia e supera tudo aquilo do Antigo Testamento para abrir uma nova perspectiva, que é a perspectiva cristã. Com que autoridade fazes estas coisas? Perguntaram a Jesus os homens de poder. E ele responde com a sabedoria e firmeza de sempre, mostrando que sua missão vem do Pai. Assim, podemos concluir: Cristo não vive para agradar interesses humanos, mas para cumprir a vontade de Deus, a vontade do Pai. Creio ser esta a consciência que deve grazar a nossa mente, o nosso interior, que é nada mais, nada menos fazer a vontade do Pai. Conduzir o nosso coração na vontade de Deus. Isso faz tanto bem. A gente vai aprendendo a tanger a vida nesse caminho tão bonito de fazer a vontade do Pai. Como empresário, como funcionário público, como homem do campo, como mãe de família, como pai, como político, como profissional liberal, na condição que nós estivermos, vamos fazer a vontade de Deus. Até mesmo nos negócios que você faz, deve ter sempre aquela preocupação de agradar a Deus naquilo que você faz no seu trabalho. Deus é maravilhoso e o seu coração está cheio da vontade dele. Assim seja. Amém. Convido a nossa oração. Senhor Jesus, dai-nos coragem para obedecer à tua vontade. Livra-nos do orgulho, da autossuficiência e da resistência interior à tua graça, ao teu chamado, às tuas moções, Senhor. Ensina-nos a confiar nos teus caminhos, mesmo quando não compreendemos tudo. E pela intercessão da Imaculada Conceição, faz crescer em nós um coração dócil, fiel e disponível para o nosso Deus. Assim seja. Amém.
Salve Maria Imaculada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dela, a Virgem Santíssima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado dia de sábado para você e um domingo cheio do resplendor do ressuscitado na sua vida e na sua família. Assim seja. Amém.